Olá, boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala é o diácono André Gomes, diretamente do canal Mais Cristãos é Bíblico. Nós estamos falando diretamente do Gama também. A hora agora é 22 horas e 29 minutos, né? Dia 1º de 11 de 2024. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho aí da Bíblia Sagrada, né? Vamos conversar mais um pouquinho de mais algumas passagens relacionadas à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes, gostaria de agradecer aos irmãos que vêm se inscrevendo no canal Mais Cristãos é Bíblico. Agradecer aí pelos likes, pela ativação do sino, pelas inscrições. Continue, irmãos, se inscrevendo e inscrevendo no canal. Nós estamos aí fazendo aquele sorteio, né, do capacete, como já falei. As primeiras 500 pessoas que se inscreverem no canal vão participar. E nós faremos uma live aqui, vai ser a primeira live do canal, eu acredito. E nós sortearemos aí esse capacete, que é lindo e tá aí, eu mandei alguns vídeos relativos a esse sorteio. Amém? Hoje, assistindo aqui, participando, né, dos vídeos do YouTube, eu me deparei com uma postagem que fala a respeito dos cristãos continuarem ou não sendo evangélicos, né? O título diz assim: eu não acredito que você ainda é evangélico, né? Eu não acredito que você ainda é evangélico. E aí eu fiz um trabalho que diz o seguinte: você pode continuar a ser evangélico. O que você não pode é ser religioso. E deve sim ser um cristão, né? Eu venho falando aqui no canal por diversas vezes sobre a necessidade, né, do respeito ao sagrado das nossas igrejas, no geral, das nossas igrejas, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, né, dos evangelhos de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, do Antigo Testamento, né, da Bíblia em si, como palavra do Senhor, porque mesmo como livro histórico, também é necessário, é preciso que seja visto como manual de instrução de vida e com todo respeito e reverência que nós pudermos aí apresentar sobre ela, sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Jesus Cristo. Amém? Então, o irmão que apresenta esse trabalho, né, ele fala sobre diversas passagens, né? As passagens que ele utiliza tá lá em Mateus 10, 23, Mateus 24, 1, 9, Mateus 24, 15, 16, né? E diversas outras passagens, né? Que ele aponta essas passagens sempre como sendo do passado, sempre como sendo Jesus se dirigindo aos discípulos dele e que essas passagens têm validade àquela época, né? E eu, com todo respeito, né? Com todo respeito, o irmão, inclusive, disse que foi por 14 anos evangélico. Eu acredito que nem tenha como ele voltar atrás, né? Nem que ele queira, né? Acho que há um perigo muito grande nas colocações que ele faz, com todo respeito, entendo algumas posições, mas tem uma visão diferente e contrária. Como já disse também, não vou citar nomes, até porque eu quero citar nomes aqui quando eu for falar bem. Quando for uma crítica negativa, eu prefiro até apresentei o nome do trabalho que fez, os irmãos que acompanham aí o mundo evangélico vai ver, vai perceber,
mas quero de antemão dizer que respeito muito o irmão que fez o trabalho, que entendo algumas posições, mas sou contrário a diversas posições que ali ele coloca. Por quê? Porque creio que nós não podemos de forma alguma desfazer daquilo que é sagrado, da igreja, da palavra de Deus, né? Eu vejo que independente da situação de nós descobrirmos que na Bíblia tem história de um povo passado, nem por isso nós devemos diminuir o respeito e a condição de vida que a Bíblia proporciona para o cristão que ali recebe a apresentação de Jesus Cristo, recebe a apresentação da salvação, né? Independente de que alguns creiam que foi para o passado, que Jesus Cristo veio para o povo de Israel, mas o povo que recebe desde pequenino e tem essa crença no coração com relação à Bíblia Sagrada, com relação à história de Jesus Cristo, àquilo que Jesus Cristo proporciona, sempre vai ver como importante e sagrada todas essas questões. E não é isso que precisa ser mudado. O que nós precisamos entender é que o que precisa ser mudado ou mudada não é a palavra em si, é a direção que o homem dá a ela. Então, quem precisa mudar? O homem em seu coração, para poder apresentar a palavra de Deus verdadeiramente, de uma forma correta, de uma forma que as pessoas possam ter entendimento. E ao mesmo tempo que eu vejo que tem as pessoas que deturpam a palavra, eu também percebo que existem pessoas que preferem aceitar a palavra deturpada a estudá-la, né? Então fica complicado até de se achar um culpado, né? Porque se tem aquele que apresenta a palavra deformada, também tem aquele que aceita a palavra deformada, né? Ou seja, o camarada está ali apresentando a palavra com a intenção de ganhar dinheiro. E tem pessoas que, para não ter trabalho, preferem receber essa palavra e pagar por ela e dar dinheiro para alguém, né? Para as igrejas com o I minúsculo, né? Porque a igreja com I maiúsculo realmente que dá e tem respeito, que é de Jesus Cristo, ela realmente orienta, ela coordena, ela dá direção, ela corrige matrimônio, ela corrige pai e filho, ela corrige a vida do ser humano. Então, a devida importância ao que é sagrado, ao que é igreja, ao que é Bíblia Sagrada, tem que existir. Eu até coloquei aqui, ó, que não consigo perceber nada apresentado na Bíblia Sagrada como sendo só para o passado. Cada passagem dessas apresentadas nesse trabalho do irmão, que tem por título Eu Não Acredito que Você Ainda é Evangélico. Então, cada palavra apresentada aqui, principalmente do livro de Mateus, que é as passagens que eu citei, podem e devem ser utilizadas, né, em nossas vidas nos dias de hoje. Digo isso como sendo a minha opinião pessoal e com todo respeito à visão do irmão que fez lá o trabalho. O que percebo é que há uma distorção utilizando-se esse ponto, né, que é a questão da Bíblia ter sido feita para os discípulos no passado e não para os dias de hoje, né? E vejo, talvez até com uma forma despercebida do irmão, para que ele lá não veja e não aceite, porque ele não quer ver e também não aceita, né? O verdadeiro mal que há nas igrejas. Porque o mal não é a palavra que ele diz não servir para os dias de hoje.
e sim as diversas formas como elas são apresentadas e até mesmo entendidas. Então o mal está aí, na forma que alguns homens apresentam a palavra e a forma de como alguns homens a recebem, né? Então, se a pessoa não busca entender, não busca estudar, ela perece. Então, o grande mal que assola as igrejas, os cristãos, hoje e sempre, não é e nunca foi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio para edificar. É o homem como centro, que se coloca como centro, que sempre foi o problema das igrejas. Como assim? Aí eu até explico aqui, ó. O problema não está em ser evangélico, em crer em céu ou inferno, ou na volta de Jesus Cristo, ou se Jesus Cristo veio para todos ou só para o povo de Israel. O problema está, sim, no fato de nós, os cristãos, todos nós cristãos, não buscarmos entender isso corretamente. E pior que isso, está no fato de os falsos mestres e falsos profetas usarem isso para retirar dinheiro daqueles que com preguiça, aí entra o preguiçoso, querem tudo mastigado só para engolir. Logo, dizer que existem falsos mestres e falsos profetas que se utilizam da palavra para benefício próprio está completamente certo. Assim como dizer também que existem evangélicos cristãos que perecem por falta de entendimento e por preguiça. Mas não precisamos, irmãos, de forma alguma, não precisamos, né? E não devemos deixar de ser evangélicos. Não podemos crer que a Bíblia Sagrada, que mesmo sendo vista como um livro histórico, mas que também precisa ser vista como um livro sagrado e santo, por respeito e reverência, não seja para os dias de hoje, e muito menos devemos abandonar as práticas apresentadas por ela, e nem tampouco as igrejas. Igrejas com I maiúsculo, igrejas de Jesus Cristo, deixando de ser evangélicos e principalmente deixando de ser cristãos. Agindo assim, abandonando as igrejas, o sagrado, né, aquilo que Deus deixou para que nós cuidemos, né, como pérolas, estaremos indo contra Jesus Cristo e correndo sérios riscos de criarmos outras religiões com homens como centro, que é o que ocorre. Homens como centro nas igrejas atuais. Então, vai ser mais do mesmo, irmãos. Nós vamos sair, nós vamos criar movimentos, esses movimentos vão se transformar em novas igrejas, e essas novas igrejas vão continuar colocando homens como centro, né? É preciso, então, meus irmãos, que a gente tenha a consciência de começar a inculcar nos cristãos, sem espalhar, sem desigrejar, né? Sem tirar pessoas das igrejas, a necessidade de realmente entenderem a Bíblia Sagrada para que haja reforma nas igrejas. Então, os líderes, os pastores, os falsos profetas precisam aprender, precisam entender a importância verdadeira da palavra do Senhor, como construção e edificação de vidas, assim como o preguiçoso precisa entender a necessidade do estudo da Bíblia, para que ele não seja enganado. Então é preciso trabalhar nas duas partes, na liderança e nas ovelhas, né? Para que haja o verdadeiro entendimento da necessidade do crescimento espiritual e do reconhecimento da nossa podridão para que haja mudança. Para que a gente possa perceber o quanto a igreja, o sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, é importante para a edificação, para o crescimento das nossas crianças, para o crescimento das nossas vidas, para o matrimônio, para o pai com o filho, ou seja, no geral, para a vida toda. Então nós temos essa necessidade, né, de tornar, de
fazer com que exista a Bíblia Sagrada em nosso meio, para que haja reforma nas igrejas, tornando as igrejas com I maiúsculo, evangélicas do Senhor, com Jesus Cristo como centro, dando fim aos abutres, aos lobos em pele de cordeiro e aos preguiçosos. Então nós temos que ter essa preocupação, irmãos, desculpe. Nós temos que ter a intenção de trabalhar voltado para isso sim, para a questão das pessoas entenderem a importância do sagrado. E nunca, meus irmãos, mas nunca mesmo, deixar de crer na importância dos evangélicos, deixar de crer na importância do indo, né? Levar as boas novas, né? Nunca deixar de crer que a verdadeira igreja tem sim uma obrigatoriedade para com os necessitados, para com as viúvas, os órfãos, né? Então nós temos que buscar ter esse entendimento da importância do que é sagrado e nunca, nunca ser contrário. É óbvio, ser contrário em que sentido? No sentido de negativar. Não podemos negativar a necessidade e a importância das igrejas evangélicas. Não podemos negativar e dizer que não serve a nossa Bíblia Sagrada, que é só um livro histórico, 100% histórico. Porque lá no fundo, quem crê sabe que não é somente isso. Tem um centro que fez uma pesquisa, né? Um estudo, né, da CBE, descobriu que as pessoas que se envolvem com a leitura das escrituras, lendo ou ouvindo 4 ou mais vezes por semana, tem muito menos probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. E isso é fato, irmão. A Bíblia tem essa condição de edificar e fazer com que as pessoas se envolvam com coisas boas. A igreja tem essa condição. Ah, mas nesse meio tem os lados negativos? É óbvio. E nós temos que estar juntos para podermos modificar isso e não criar outras ações, principalmente se essas ações não tiverem um direcionamento em Jesus Cristo, um ordenamento em Jesus Cristo. Jesus Cristo como cabeça. Então, não adianta mudar nome. Não adianta mudar nome se o homem for o centro. Não adianta fazer nada se o homem for o centro. Ou seja, a consciência que nós temos que ter é que o defeito não está nas igrejas. O defeito não está na palavra de Deus, a Bíblia. Muito menos nos mandamentos, se eles foram feitos para os discípulos de Jesus ou se para a atualidade. Está na forma de como nós usamos essas pérolas. Essas palavras sagradas para edificação e crescimento de nossas vidas. Então a importância está nisso, no fato de nós observarmos que essa questão até fere os mandamentos de Jesus quando se trata de estudos feitos para negativar, porque não existe negatividade na Bíblia, em se tratando de crescimento, isso é fato. E ela é feita para crescer, para edificar, para transformar, para fazer com que se converta o caminho. Essa é a função da Bíblia. Essa é a maior função de Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque tudo que o Evangelho faz é nos mostrar a necessidade que temos de mudar, mudança de direção, mudarmos como pessoas, né? Aí o camarada vem e fala assim, mas essa mudança que vai salvar a minha vida, irmãos, é óbvio que nós temos que ter a consciência de que a salvação a Deus pertence e que a sua preocupação deve ser com a sua caminhada, com o seu dia a dia.
né? Com o seu dia a dia, isso é fato. Em como você se comporta, mas é por mérito? Nós sabemos que não é por mérito, meu irmão. Mas creia em algo que irei lhe dizer agora. É algo pessoal, tá? O igual se questiona, né, essa questão da apresentação que se faz pela igreja sobre o inferno, sobre céu. Mas, meus irmãos, acreditem, deixem de seguir a Bíblia e vocês viverão o inferno aqui, independente de se vão viver em outro lugar. Eu não sei se eu vou me fazer entender para os irmãos. Mas creia, irmão, se existe inferno aqui, e aí você faz quando você não tem o direcionamento de Jesus Cristo, de Deus, da palavra sagrada de Deus, né? Imagine na eternidade. Como é que seria? Né? Então, tudo isso a gente tem que parar para refletir. Eu fico abismado com essas questões que envolvem aquilo que a Bíblia diz, porque eu não consigo achar nada. E não tem como achar, irmão, de negativo. Na questão de crescimento, não. Volto a repetir, quando você vai para a história, você vê acontecimentos que vai acontecer em povos. Morte, dilúvio, uma série de acontecimentos, perseguições. Existe essa parte histórica, existe, e deve ser vista e entendida. Agora, existe o sagrado, meus irmãos, não tem como você retirar da Bíblia o sagrado e a importância que ela tem para o nosso crescimento. A gente, nesse estudo, consegue perceber aqui que tem os impactos que a Bíblia causa. Ó. Sentimento de solidão, quando se lê a Bíblia 4 vezes por semana, cai 30%. Problemas com raiva caem 32%. Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos e etc. caem 40%. 57% menos chance de problemas com álcool. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. A ação, quando vai compartilhar a fé, aumenta 200%. Aumento no discipulado, o ensino, 230%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%, ou seja, estou estagnado, estou ali parado. Começa a ler a Bíblia, você vê que esse sentimento cai 60%. 61% menos chance de envolver com pornografia, porque a pessoa aprende a se respeitar, aprende a respeitar o próximo, aprende a respeitar os filhos, aprende a respeitar a casa dele como um templo de Deus, aprende a reservar e preservar o quarto dele como um templo do matrimônio, a esposa dele como um templo de Jesus colocado em sua vida, né? Tudo isso a Bíblia ensina. Tem, aí eu volto a perguntar, um outro manual neste mundo que ensine relacionamento, que ensine vivenciar as pessoas? Não tem, meu irmão. É por isso que eu falo que não tem negatividade na Bíblia. Não tem. Né, ó. 68% chance de sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Portanto, a conclusão do estudo é que sim, ou seja, a familiaridade e o contato com a Bíblia realmente é um fator de proteção. Indicam que o envolvimento com a palavra de Deus é um aspecto importante da espiritualidade em si, e não é simplesmente mais um marcador de espiritualidade. Lendo ou ouvir a Bíblia fornece uma medida de proteção contra a tentação de comportamentos. Então muda o seu comportamento, modifica a sua essência. A Bíblia tem esse poder, a palavra de Deus tem esse poder, Jesus Cristo tem esse poder. Amém? Então encontra-se Deus na Bíblia? Sim. Encontra-se Jesus Cristo na Bíblia? Sim, eu não tenho dúvida disso.
Eu não tenho dúvida disso. E querer negativar isso é ir de encontro à palavra de Jesus Cristo, né? É ir de encontro à palavra de Jesus Cristo. Nós encontramos na Bíblia, eu ainda vou procurar e vou postar aqui, mas uma das que eu achei é Isaías 10, 1, 4. Ai daqueles que fazem leis injustas, né? Ou seja, se você não segue aquilo que é sagrado, você está criando leis injustas, criando leis fora daquilo que é de Jesus Cristo, colocando na ideia das pessoas, querendo convencer as pessoas com formas realmente completamente fora da razoabilidade, que a Bíblia, que a palavra de Deus teve efeito somente para os discípulos de Jesus Cristo, quando na verdade aquilo que se passa aos discípulos, se lendo na atualidade e querendo entender, ou então apresentando para alguém e querendo que as pessoas entendam, é sim manual de conduta e vida, e transforma e traz crescimento. Então, de forma alguma, podemos colocar esse sistema religioso na berlinda ou desfazer desse sistema para criar um outro sistema da mesma forma. Então é melhor que se com a dignidade que Jesus Cristo nos dá, pela graça do nosso Senhor Deus, que nós lutemos para que as nossas igrejas evangélicas e no total sejam reformadas sem nunca sequer sair delas, sem querer formar qualquer outro tipo de sagrado, porque não pode existir e não existe. Não há nada fora de Deus, né? Se houver, você pode jogar fora, pisar, porque não é de Deus, né? É só para os homens pisarem mesmo. Então nós precisamos entender isso, né? Porque Jesus Cristo é apresentado na Bíblia. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia e nós temos que crer nisso verdadeiramente, temos que pegar isso como importante. A leitura da Bíblia pode ser um hábito diário, como um remédio que se toma independentemente da vontade. Uma forma tradicional de ler a Bíblia é começando pelo Antigo Testamento em ordem cronológica. A leitura da Bíblia pode ajudar a orientar e educar e a mudar de rumo. E aí ele fala aqui a respeito dessa pesquisa que foi feita pela CBE, né? Que eu passei aqui para vocês as porcentagens de mudança que ocorrem, que foi comprovada aí por essa pesquisa. Então, meus irmãos, não temos como fugir dessa questão. Não temos como fugir, temos que encará-la como importante e como necessária para que nós possamos aí fazer com que as igrejas mudem, mas não abandonando-as, lutando contra o que for negativo dentro das igrejas e dentro dos evangélicos, né? Para que os evangélicos continuem evangélicos e debaixo da palavra de Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada, sem receio algum, sem receio algum. Não podemos deixar nunca de ser cristãos, né? Então, percebendo isso, volto a dizer aqui, não consigo perceber nada apresentado na Bíblia Sagrada como sendo só para o passado. Cada passagem dessas apresentadas aqui, principalmente do livro de Mateus, podem e devem ser utilizadas em nossas vidas nos dias de hoje. Amém, meus irmãos?
Eu quero deixar aqui um agradecimento. Muito obrigado pela paciência. O vídeo ficou um pouco longo, como os outros, mas peço aos irmãos que assistam, é bênção de Deus. É algo para a gente conversar, debater aí. As pessoas que quiserem participar aí, fazendo perguntas, eu farei questão de responder uma a uma. Amém? Vou fazer uma breve oração. Antes, quero dizer aos irmãos que sou grato pelas inscrições no canal, sou grato aí pela ativação dos sinos e os likes. Continuem, inscrevam-se no canal, nos dê essa ajuda para que nós possamos crescer aí e continuar levando a graça de Deus para as pessoas. Amém? O capacete continua, nós estaremos sorteando, tem os vídeos aí já que fala do sorteio do capacete para os 500 inscritos no canal. Amém? Senhor Deus Pai amado, nesta noite nós queremos te agradecer. Agradecer pela saúde, pela prosperidade e longevidade de vida. Queremos sim, Pai, saúde cada vez mais. O Senhor já nos dá. O Senhor já nos abastece com toda a saúde necessária. O Senhor já nos abastece com alimento. O Senhor já nos abastece com tudo aquilo que precisamos que venha da parte do Senhor. É maná atrás de maná. É alimento saudável na presença do Senhor, atrás de alimento saudável. Muito obrigado, Senhor, pelos filhos. Muito obrigado, Senhor, pela esposa. Muito obrigado, Senhor, pelo salário. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado pelos amigos, Deus. Muito obrigado pela vida, Pai. Muito obrigado pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada, pela igreja, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que tenho de domingo levar meus filhos à escola dominical. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de que tenho de domingo ir ao culto com minha família. E os dias que posso na semana também de participar do culto de ensino. Gosto muito do culto de oração, de intercessão. É importante, faz parte de nossas vidas, assim como faz parte de nossas vidas estudarmos a Bíblia e sabermos separar tudo aquilo que é do Senhor e ter como sagrado, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, Deus. Muito obrigado mais uma vez aos amigos que participam e que têm a paciência de nos escutar. Amém? Tenham todos uma excelente noite de sono, nesta noite maravilhosa na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.